Olá, tudo bem? Iniciando aqui a nossa primeira videoaula, onde nós estaremos falando pelos próximos minutos um resumo da nossa disciplina Teoria Geral de Sistema. Nós somos alunos do Instituto Federal Norte de Minas, Campus Arinos, Denilson Cardoso e Marcelo Silene. Não saia daí, voltamos já. A Teoria Geral de Sistemas iniciou com os trabalhos do biólogo alemão Ludwig von Bertalanffy. E ele definiu esse conceito baseado na biologia, para preencher uma coluna de biologia, estava estudando o tema, e aí surgiu essa ideia de teoria geral de sistema baseado no corpo humano, que é um sistema como um todo, com pequenos ecossistemas dentro do corpo humano, do funcionamento como um todo. Então, para iniciarmos, vamos definir o que é um sistema. Sistema nada mais é do que um todo organizado, complexo ou não, que possui elementos que trabalham as partes entre si em prol de um objetivo comum. Isso é um sistema. Bom, temos agora as funções básicas e específicas de um sistema. As funções básicas nada mais são do que entrada, processamento, saída e feedback. E as funções específicas partem daquilo que é definido dentro do sistema. Cada sistema possui a sua predestinação, a sua finalidade, e cada um trabalha em prol do seu objetivo, de alcançar esse objetivo. As funções específicas são geralmente mais minuciosas e mais cuidadosas, porque quanto mais específicos forem as suas funções, elas exigem uma habilidade maior. Isso sim define as funções específicas de um sistema. Um sistema pode ser mais complexo que o outro? Sim. Teremos a seguir o seguinte cálculo. A quantidade de elementos dentro do sistema define a quantidade de relacionamentos. Aqui nós temos a seguir o seguinte exemplo. Um relacionamento com outros que estão dentro do conjunto de sistemas. E quanto mais relacionamentos tiverem, mais complexo essa organização, uma vez que há troca de energia, comunicação, interação entre as partes. Sistemas têm propriedades emergentes, probabilístico e não determinístico. Bom, o que isso significa? Um sistema ele tem propriedades emergentes, pois pode sofrer alterações em seu decorrer. Probabilístico, porque depende da probabilidade. Exemplo, nós temos aí situações que podem sofrer alterações. O tempo, a natureza, e até a nossa própria vida no decorrer. Nós não podemos prever o que nos vai acontecer amanhã. Assim também é um sistema. Ele tem essa determinação não determinístico, pois não determina o que se vai acontecer na sua sequência, e probabilístico, porque sofre alterações de probabilidade de tempo. Definiremos agora o que é um sistema físico, a diferença entre um sistema físico e um sistema abstrato. Físico, nós podemos definir, um exemplo, um computador. Físicos nós temos o hardware, que é a parte tocável, a parte física, E a parte abstrata, aquilo que não é tocável, aquilo que é do programa, por exemplo, um software, aquilo que é intocável, aquilo que o programa executa, que nós não temos a capacidade de tocar. Um banco de dados, algo assim desse tipo. É um sistema abstrato. Seguindo por aqui, definiremos também o conceito de sistemas aberto e sistema fechado. Aberto por quê?
porque ele sofre alterações e tem interação com o ambiente em que se vive. Exemplo, a natureza. Uma planta, ela tem interação ambiental com o ambiente, porque ela depende do oxigênio, do ar, da terra, da água. Então ela é determinada como um sistema aberto. No sistema fechado, nós temos exemplo a matemática. O nosso cálculo 1 mais 1, o resultado sempre será o mesmo. Então isso é um sistema que nós podemos determinar como um sistema fechado. Nós temos a teoria de Charles Darwin, que definiu vários conceitos entre sistema físico e concreto, abstrato ou conceitual, aberto ou fechado. Nós temos exemplos: sistema solar, sistema operacional, sistema de arquivos e assim vai. Mas também nós temos as classificações do sistema, como um sistema conceitual, físico, natural, artificial, dinâmico, aberto ou fechado. Dentro disso nós temos a homeostasia, que é a capacidade do sistema voltar ao seu estado de equilíbrio. Na sequência nós temos a simbiose, que é a relação necessária entre os organismos diferentes. Sinergia é o conjunto de partes que trabalham em prol de um objetivo comum. São as relações em ações de cooperativismo, de agentes independentes. E nós temos a redundância, descreve um estado em que o sistema contém objetos supérfluos. A caixa preta refere-se a um sistema cujo interior não pode ser desvendado, sistema completamente fechado. A entropia determina o grau de desordem no sistema. E a informação nada mais é do que reduz a incerteza e determina o grau de ordem do sistema. Seguindo por aqui, nós temos as 3 dimensões de um sistema. Nós teremos 3 questões em que definem o sistema como um todo. Então, vamos lá. Nós temos que definir: o sistema pertence a qual sistema, como um sistema maior, e quais os outros pequenos sistemas que constituem esse sistema, que também, por sua vez, faz parte de um sistema maior. E os sistemas menores, um sistema em funcionamento, faz parte de um outro sistema, também em funcionamento, que faz parte de um grande sistema. Definiremos agora quais são os critérios que definem um sistema como aberto. Nós temos a entrada, o processo de transformação, as saídas, e nós temos o controle de avaliação, e nós temos a retroalimentação e temos o feedback. Bom, entrada, uma empresa, por exemplo, que trabalha com desenvolvimento de software, nós temos a necessidade do cliente final de um software desenvolvido para ele da forma que ele necessita para poder utilizar, e nós temos o processo de transformação, a empresa desenvolver esse software, de acordo com a finalidade que vai ser utilizado esse software. E nós temos a saída, esse processo, esse software pronto, para você poder utilizar na sua empresa. E o controle de avaliação é feito de acordo com o tempo. Às vezes esse software pode sofrer alterações ou até mesmo atualizações com o tempo. E nós temos a retroalimentação, justamente essa necessidade de se obter informações externas para poder desenvolver melhor esse software. E nós temos o feedback, que é o controle e avaliação, desse software, por exemplo. Nós temos o feedback, que é o retorno dessas informações obtidas no processo de desenvolvimento do software. Nós temos na sequência as características de organizações como sistema abertos. Nós temos a morfogênese, que é a capacidade de modificar a si próprio,
de sua estrutura básica, e a organização que pode modificar a constituição de estrutura, como processo cibernético. Nós temos a resiliência, é a capacidade de superar o distúrbio imposto por um fenômeno externo. Exemplo, nós temos de resiliência, o grau de defesa de vulnerabilidade de sistemas e pressões de ambientes externos. A entropia negativa é um processo pela qual as formas organizadas tendem à exaustão, desorganização, desintegração, por fim a sua morte. Para sobreviver, sistemas abertos precisam mover-se. Então esse é um processo entrópico. E nós temos a equifinalidade, que são caracterizados os sistemas. Um sistema que pode alcançar, por uma variedade de caminhos, o mesmo resultado final, mesmo tendo condições iniciais diferentes. A retroação é o ciclo de feedback, que retorna ao sistema parte de informações de resultados. E nós temos as fronteiras, que define o seu limite, estabelece uma separação do sistema e o seu meio ambiente, que fica, nós determinamos como fronteira, em que devem ocorrer as atividades do subsistema. E nós temos dentro do sistema também a hierarquia. Todo sistema é composto de subsistemas de ordem inferior. Então, nós temos que ter essa organização hierárquica e para poder determinar a parte superior de um sistema. E por fim nós temos o conceito de sistema físico e concreto, abstrato ou conceitual. Físico e concreto quando composto de equipamento, como falei, de maquinário, de objetos, coisas reais, equipamento. E nós temos abstrato quando composto por conceito, planos, hipóteses, planilhas, aquilo que é intocável. Isso nós definimos como abstrato. Então, finalizando por aqui, nós temos as definições de sistemas operacional, tático e decisivo. Exemplificar para vocês, uma empresa de produção, uma indústria de grande porte. Nós temos o nível operacional, então nós temos que ter um sistema para atender essa base, funcionários da produção, né? Então, o sistema vai ser desenvolvido para essa parte. Ele não tem acesso ao nível tático, que é o nível da gerência. O nível tático nada mais é do que um sistema que vai estar fiscalizando o nível operacional, o nível de produção. E por fim, nós temos o nível decisivo, né, que nós podemos definir assim, a diretoria, a parte superior, técnicos administrativos, diretores, né, empresários. Então esse é o nível decisivo, ou seja, o nível superior. Então um sistema também desenvolvido para essa área também, ele tem que ter o seu acesso geral, né? Porém ele tem as suas finalizações e ele tem os seus limites também. Ficando por aqui, agradeço pela atenção.